Olá, meu povo, como vocês estão? Então voltamos aqui, né, com o segundo episódio agora de Fé e Ciência. E agora nós vamos falar dos feitos da igreja com relação à ciência. Ou será que não? E é claro, né, antes de começar o vídeo, devo dizer a vocês devem ter percebido que minha vestimenta está um pouco diferente, e que vocês vão escutar alguns barulhos aqui de reforma aqui perto. É que literalmente na minha cidade passou um ciclone, nada muito grave, né, 100 km por hora aí, só de vento. E causou, além de tudo, né, de alguns estragos, uma baixa na temperatura, que levou em consequência aí, né, a uma baixa na minha saúde também, né, que já não é das melhores com relação ao pulmão, mas enfim. Vocês estão vendo, né? Agora nós vamos falar sobre os feitos da igreja, né, durante a história, e isso vai incluir a famosa Idade Média. E eu quero falar aqui, né, pra quem talvez não seja católico, eu possa pensar que talvez eu esteja selecionando as fontes. É aquele maluco de novo! Não. Né, na verdade eu pesquisei fontes muito sérias, né, eu tive uma seriedade com essa pesquisa, porque eu tava querendo realmente buscar qual era a verdade da coisa, e acabei descobrindo muita coisa bem interessante, na verdade, que vocês vão gostar. A fonte, principalmente, vai ser um pequeno documentário de Thomas Woods, né? E acaba sendo, por consequência, um livro também de Thomas Woods, que é basicamente um historiador que estudou aí, né, muito bem, se aprofundou muito bem na história da igreja. Agora ele é católico, mas ele não era. Inclusive, ele, quando começa a estudar a igreja, que ele acaba se convertendo, né? Como isso aconteceu com muitos historiadores, né, muitas vezes. No caso, assim, eu busquei informações, assim, né, e fontes que compilavam várias informações sobre a Igreja Católica. Além do mais, eu sou biólogo e não historiador, né? Então eu tenho que recorrer a isso mesmo. Mas eu tentei sempre pegar informações que tinham veracidade, né? Que tinham compromisso com a verdade de pesquisadores sérios, né? E todos eles batiam também com essa ideia do Thomas Woods, né? Indicando que ele fez um bom trabalho. E o próprio Thomas Woods, ele fala, né, nas obras dele, que ele compilou várias informações que falavam sobre a Igreja Católica. E não só de fontes católicas, de fontes também não católicas, né? Para realmente terem uma imparcialidade. E mesmo assim descobrimos muitas coisas sobre a igreja que não são muito faladas. Demos para você perguntar, mas Lucas, por que você acredita nesses autores? Tá. Gosto de lembrar da história aqui que eu vi de um professor, que ele é ateu, mas ele estuda os templários, que são cavaleiros católicos. E ele falou, né, que ele estava fazendo uma pesquisa séria disso. Depois virou moda, né, muitos historiadores trabalharem também em cima desse assunto, só que florearem muito e fazer muitas teorias da cabeça deles, assim, né, quase teoria da conspiração em cima do assunto, e isso atrapalhou bastante a pesquisa dele. Eu não tenho o nome do cara aqui, mas eu também não sei se ele é uma pessoa pública, né? Então não sei se eu posso citar o nome dele. Mas eu conheço uma pessoa que tem o contato da pessoa que teve aula com esse professor. Então, quem sabe um dia eu possa trazer aí alguma coisa. Mas ainda assim, muitos podem se perguntar, mas Lucas, por que você acredita nesses autores e por que você acredita na igreja, nos documentos da igreja, mesmo que eles tenham sido imparciais, escolhendo fontes também não católicas? Porque tem outros autores que parecem discordar do que você vai falar aí. Acontece que a igreja tem um compromisso com a verdade. E o que eu tô querendo dizer? Mesmo quando ela tem que acusar os erros, por mais que sejam erros graves dos seus membros, ela acusa. Assim foi no caso de Joana d'Arc, que é uma santa que eu tenho devoção. Ela foi condenada por um tribunal que se dizia católico, né? Por bispos católicos. Só que eis a questão. Ela passou por 4, vamos dizer assim, né? Contando com o processo de beatificação, né? 4 processos da igreja. E só em um desses processos, no caso que foi o segundo, que ela reprovou. Todos os outros deram ela como uma mulher de Deus mesmo, ou até santa. E a igreja acusou, né, os bispos que cometeram, né, esse crime, até chegou a dizer, com ela. Ela também acusou o Papa, né. A igreja, ela sempre fala dos erros dos seus membros, ela acusa também os erros dos seus membros. E é dito na Bíblia até, né, que as autoridades elas têm que ter mais responsabilidade, né, que a cobrança em cima delas vai ser maior. Então, né, a igreja aí já tem uma regra para dizer, não, se um padre ou um bispo erra e peca até, ele tem mais peso nesse pecado do que um leigo que não conhece muito bem a lei, né? Enfim. Então ela é muito justa. A igreja, ela age assim, né? Não só pelas passagens bíblicas lá, que eu citei aí, né? Na edição, provavelmente. Mas ela também age assim porque ela sabe do que o ser humano é feito, né? Se você vive nesse planeta e se você conhece bem a tua espécie humana, você sabe que não importa qual seja a origem dela ou qual seja a profissão de fé dela, sempre vai ter um filho da mãe ali no meio.
E as próprias passagens bíblicas também de Jesus prevêem isso, né? Que haveriam lobos em pele de cordeiro. E então a igreja ela sempre é muito justa nesse tipo de coisa. Ela sempre fala, os membros da igreja foram bons nisso, mas os membros da igreja esses membros da igreja falharam nisso, né? Esses membros da igreja não foram membros da igreja, né? E para você ser membro de verdade da igreja, para você estar com Cristo, por exemplo, você tem que amar o seu irmão. E como João diz, né, quem não ama o próprio irmão, como amará a Deus? Então é uma fé falsa. E os historiadores sérios também fazem isso, né? De fato, a igreja que ela foi boa, ela ajudou muito. De fato, é que os membros, né, ou a igreja, eles vão falar aí, usar esse termo, né, igreja mesmo. Apesar desse termo não ser muito correto, né? Mas enfim, que no caso a igreja não foi muito boa, né? Os membros que seja mais correto dela não foram muito bons. E eu tô falando isso por quê? Porque tem alguns historiadores, aqueles principalmente que gostam bastante, né, que só criticam a igreja, não dão nenhum elogio. Se alguém ia contra a igreja, basicamente esse alguém tava certo. Tipo assim, independente de quem fosse. Não, foi contra a igreja, não, então o cara devia estar certo mesmo. Não vem contra a igreja pode ter sido justa ao acusar aquela pessoa como um criminoso, uma criminosa, enfim. Aí vocês já sabem, o que eu quero dizer. E eu tô sendo bem cuidadoso aqui, tô falando até muito desse assunto antes de começar a falar do assunto propriamente, que é fé e ciência. Porque eu sei que esse tema agora ele vai ser meio polêmico, né? Da história da igreja. Tem muita coisa aqui que não é ensinado, né? Nem em parte de escola, tudo. Então por isso que eu tô tendo esse cuidado de explicar toda essa situação aqui, do porquê que eu acredito e como que eu fiz a pesquisa. É importante você começar também a citar que do contrário também é verdade, né? Tem muitos católicos que, infelizmente, uma tentativa até boa, né, de defender a igreja aí, acaba floreando muito. A Idade Média foi perfeita, que nenhum dos seus membros, né, nenhum dos membros da igreja falhou nenhuma vez, não. De fato, isso não aconteceu, a gente sabe, né? Jesus falou que lobos realmente em pele de cordeiro, ali pessoas, como João diz, né, que se dizem dos vossos, mas não serão dos nossos, no caso. E, enfim, então é isso. Né? E porque eu falo membros da igreja, como eu falei, né? Eu falei que não é muito certo você falar que a igreja errou, porque a igreja, a sua doutrina, ela foi criada por Jesus. Jesus era infalível, né? Então a igreja em si, a doutrina da igreja não falha, mas os membros dela podem falhar, né? Obviamente. Enfim, eu acho que vocês entenderam. Eu quero que vocês saibam identificar quando algo tá meio estranho, quem é católico e quem não é. Quando um historiador tá sendo meio, sabe, parcial ali do lado dele. Olá, meu povo, outro dia de gravação aqui. E para finalizar, né, de uma vez, eu queria ressaltado aqui, né, que a maioria, e quando digo a maioria esmagadora, né, dos fiéis e das autoridades, inclusive os papas da igreja, da Idade Média, seguiram certinho, foram bons e promoveram aí avanços, não só no campo científico, mas enfim, fizeram caridade e várias outras coisas, né, coisa que não é muito contada muitas vezes. Então, quero deixar esse adendo aqui bem claro e... Pra finalizar, bem, eu pretendia emendar, né, aquilo tudo que eu falei lá no segundo episódio de Fé e Ciência, e eu vou deixar, né, isso na playlist, né, essa mensagem aqui, como segundo episódio de Fé e Ciência, mas eu vou contar, né, os feitos da igreja depois, porque eu vi que o vídeo ficou meio longo, e, cara, É uma droga! Eu tô só falando isso porque eu sei que muita gente não tem essa informação, eu mesmo ficava meio perdido com essa parte aí da história da igreja, porque não é muito falado, e quando falavam na escola sempre falavam meio mal, né, até pensei que talvez a igreja tivesse os membros dela, né, que os membros podem se corromper, e eu pensei até que a corrupção tinha sido bem grande na Idade Média, quando eu fui estudar por mim e vi que não era bem assim, enfim. E daí acaba sendo esse assunto polêmico, é meio chato, não gosto muito de tratar desse tipo de coisa, mas como é uma coisa que nessa Fé e Ciência vai servir para responder muitas dúvidas de quando começa a falar de ciência aqui, eu decidi colocar isso também, achei importante colocar, mas é uma coisa que eu não pretendo trazer muito no canal, esse tipo de vídeo assim, sabe? Você já deve ter entendido pelo que eu falei, então é isso, fique com Deus, vai ter o episódio depois terceiro aí, né, de Fé e Ciência, falando dos feitos da igreja, tá? Então fiquem tranquilos, tá? Fiquem com Deus, salve Maria e até a próxima.